frequência vibracional, física quântica, campo atrator, campos mórficos genéticos, e tudo isso provado cientificamente. Uau! Vamos falar também de por que nós não conseguimos cocriar os nossos sonhos. Tudo começou quando eu comecei a estudar sobre todos esses assuntos. A minha vida estava completamente destruída. Eu estava num grau de depressão fortíssimo, uma síndrome do pânico, fibromialgia, eu tomava remédio com morfina. Minha vida estava toda destruída. Então, a minha mente, as minhas emoções todas causavam todo esse caos na minha vida. E eu não sabia. Eu não tinha noção disso. E estava sangrando tanto, estava doendo tanto, que teve um dia que eu sofri um forte impacto na minha vida e eu senti muita raiva daquilo. E aquilo foi que me despertou e me tirou dessa condição. Eu vivia num quadro de vitimismo, eu vivia dentro de um quadro de vitimismo. E culpa, medo, angústia, ansiedade, tudo isso era o padrão energético que eu emitia. Por isso a minha vida estava nesse caos. E eu sempre culpava o outro, né? Só que eu não sabia que o outro era exatamente os meus atores, os atores que me trouxeram até aqui. E isso é muito forte, porque quando eu entendi tudo isso dentro de mim, eu percebi o quanto eu deveria ser grato a todos os atores que passaram pela minha vida. Bom, todos nós temos atores. E quem são esses atores? São as pessoas que te abandonou, que te humilhou, que te rejeitou, que te traiu, que te mandou embora do emprego, que te enganou, que te roubou, que te humilhou, o vizinho, o pai, o irmão, o tio, o chefe, todas essas pessoas que te causaram dores, essas pessoas são os seus atores, os atores da tua vida, o ator que você fez o script para que ele atuasse na sua realidade. Bom, isso não é fácil de escutar, não é fácil de entender e muito menos fácil da gente tentar, né, dentro do campo vibracional que estamos hoje, tentar perdoar essas pessoas. Mas esse é o primeiro passo para a tua liberdade. Esse é o primeiro passo para que você possa co-criar os teus sonhos. Exatamente isso. Quando eu era vítima do governo, de tudo aquilo que eu julgava, de tudo aquilo que eu achava que estava me fazendo mal, que me magoava, a minha vida só piorava, ela só piorava. Quanto mais eu julgava essas pessoas, mais piorava. E foi aí que a situação chegou num ponto insustentável. Meu casamento estava destruído, minha vida profissional estava completamente acabada, minha vida financeira arruinada, eu estava cheia de dívidas. Eu não via sentido em nada por causa da depressão que eu sentia. Eu vivia como uma mendiga dentro de casa. Eu não tinha vontade de atender telefone. Aliás, o telefone tocava, eu sentia ojeriza daquilo. E aí veio esse forte impacto. E eu falei, chega. Eu fui para a vibração da raiva.
eu me conectei à raiva. E a raiva foi que me impulsionou. E foi aí que eu disse para mim mesmo, chega. Chega. Eu comecei essa minha jornada, fiz vários treinamentos, imersões, li centenas de livros. Passei a estudar de 18 a 19 horas por dia para que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo na minha vida. E foi aí que eu descobri a física quântica, as frequências vibracionais. E foi aí, nesse exato momento, que eu mudei a minha vida, que eu comecei a mudar a minha realidade. Quando eu compreendi todo esse processo, gente, todo esse programa novo aonde eu estava circulando, ficou tudo muito fácil para mim. Sair daquela órbita, sair daquele, sabe, quando eu comecei a ter os insights na minha realidade, tudo aquilo ficou muito fácil de eu sair daquele estado. Em outras palavras, foi difícil eu sair de lá até eu compreender realmente o que é que estava causando tudo na minha vida. Mas quando eu compreendi, quando os downloads foram descendo, caindo em mim, eu falei, que coisa linda que é isso. E é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. A minha vida inteira eu tive nesses padrões, né, de não merecimento, de falta de amor próprio, de falta de autoestima, né? E quando a gente está vivenciando essa situação, quando a gente faz dívida, pega dinheiro emprestado no banco para ser descontado no lerite e vai fazendo dívida em cima de dívida e você não sabe por que você está naquele ciclo, você não consegue entender por que tudo aquilo está acontecendo na sua vida. E aí vira uma bola de neve, uma situação, sabe, que foge do controle. Quando a gente vive relacionamentos tóxicos, onde a dependência emocional é tão grande que a pessoa não consegue enxergar ou não tem coragem de enxergar, pois tem medo de ficar sozinha, tem medo e fica aceitando migalhas, ou vive de aparência. Tem muita gente que vive de aparência num relacionamento, porque não tem como se sustentar, então entra num quadro de submissão, de medo, sabe, de encarar a vida e fica ali dentro daquela situação e submete a humilhações, um caos, né? E isso não é só em relacionamento não, viu, gente? Porque esse tipo de coisa, quando a gente não tem a compreensão disso, a gente vive isso no trabalho, a gente vive isso na família, a gente vive isso com os nossos chefes, enfim, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. A mente tem um padrão de dívidas, entende? Quando a gente está nessa situação, a nossa mente está dentro desse padrão. Ela está dentro do padrão da dívida, do relacionamento tóxico, dentro do padrão do não merecimento, da não aceitação, de submissão. A mente está cheia de padrões que foram ali incutidos na gente, e a gente fica nesse looping de dor, esse looping insano de sofrimento. E nada que você possa fazer, nada vai te tirar dessa condição se você não compreender o que está acontecendo com você, o porquê que você não consegue cocriar de verdade tudo aquilo que você quer, os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades, a tua casa, o teu carro, o teu emprego, o teu relacionamento saudável. Então é necessário que a gente compreenda
que a gente tem esses padrões dentro da gente que foram incultados na gente desde a infância, com tudo aquilo que a gente ouviu, sentiu, experienciou, como foram a relação dos nossos pais com o dinheiro, a relação dos nossos pais com o próprio relacionamento, com o trabalho, com tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender o que realmente, eu já era coach, eu já era master coach, eu já sabia um monte de coisas, mas, sabe, eu tentava, eu era positiva, a mente positiva, mas a coisa não ia, a coisa não andava, e eu não sabia o porquê. Até que apareceu a física quântica na minha vida. E esse é o meu movimento é todo em cima da física quântica. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que não adianta você estar numa situação, estar num emprego onde você não aguenta mais aquele chefe, não aguenta mais aqueles colegas de trabalho, que você não aguenta mais aquele padrão que está ali dentro daquelas pessoas. Não adianta você sair desse emprego se você não mudar a tua ótica para mudar a tua frequência vibracional. Não adianta você sair de um relacionamento tóxico e já de cara entrar num outro e não mudar o teu padrão vibracional. Não adianta, porque tudo vai acontecer do mesmo jeito. No começo vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas depois as coisas começam a minar novamente na sua vida e tudo volta a acontecer novamente. E por que isso? Porque o resultado não está no externo. Tá aqui dentro de você, é de dentro para fora, não é de fora para dentro que as coisas vão mudar na sua vida. E no momento que eu compreendi isso, no momento que eu mudei o meu externo, que eu deixei de ser a vítima e me tornei a protagonista da minha vida, da minha realidade, no momento que eu assumi para mim todos os meus padrões, no momento que eu assumi a responsabilidade, que eu parei de colocar a culpa no outro, a culpa no externo e tomei a minha vida 100% de responsabilidade sobre todos os meus atos, eu comecei a mudar o meu padrão vibracional. E com isso, a minha vida e tudo ao meu redor começou a mudar. E o que não mudou não me afetou mais, não me afeta mais. Porque quando você começa a mudar os seus padrões, as suas óticas, como quando você começa a entender que o outro é apenas um reflexo seu, e você olha para aquilo e você fala, opa, peraí, se isso está acontecendo na minha vida, se essa pessoa está me trazendo, se eu estou enxergando isso nessa pessoa, é porque isso está aqui dentro ainda de mim. Então, peraí, Raquel, vamos mudar isso? Vamos mudar essa situação? E aí você muda dentro de você. Então, quando você toma essa consciência de que o outro é apenas um espelho, que se você enxerga que o outro está te humilhando, não, o outro não está te humilhando. É você que está se sentindo humilhada. Se você está se sentindo humilhada, é que tem algo aqui dentro em você que você precisa transmutar. Não é limpar. Porque tudo que é criado, tudo que já está criado, não tem como desfazer. Então, o que você pode é trocar
os padrões. E é isso que eu não entendia, porque eu sempre escutava, você precisa cancelar isso dentro de você, você precisa anular isso dentro de você. Você não anula nada. O que você faz, você vai aumentando o teu padrão vibracional, e aí você não enxerga mais para aquela Raquel que não se sentia merecedora, para aquela Raquel que se sentia traída, para aquela Raquel que era endividada, porque você está em outra frequência. Então você eleva, e isso aqui ele vai definhando. Percebe? É isso que acontece. Então você transmuta. E aí, essa chave, quando caiu, foi assim, um salto quântico que eu tive na minha consciência gigantesca. E eu comecei a mudar o meu interno, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu elevei a minha frequência e programei. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Eu programei o meu DNA através dos meus comandos. No momento que eu mudei o meu interno, o meu externo modificou. A forma de eu enxergar as coisas ao meu redor modificou.